Olá, turma, bom dia! Hoje nossa aula tem o título A Abertura dos Selos e o Povo do Cordeiro. Sobre Apocalipse, nós vamos tratar do capítulo 6 e do capítulo 7. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que nesse momento nosso aprendizado, nossa assimilação da matéria, reflexão sobre a palavra faça diferença na nossa vida. Por isso, ajuda-nos aqui, Senhor, a compreender o que o Senhor deseja comunicar a nós e edificar a nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A aula passada nós estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5, numa visão em que João tem, entrando no céu e percebendo o movimento, o que acontecia naquele lugar. Ele viu o trono de Deus, ele viu o Cordeiro, ele viu o livro e a autoridade que Jesus tinha para abrir o livro, ou seja, o Cordeiro podia abrir o livro. E esse livro é o que nós vamos ver hoje, ele está lacrado com 7 selos. Então, no capítulo 6 e no capítulo 7, nós vamos tratar disso, dos selos que abrem este livro. Hoje um livro não abre necessariamente por um lacre, mas naquele tempo os livros eram escritos em rolo e também tinha 7 selos para que ninguém conseguisse abrir, ou seja, uma massa de cera que secava e tinha um anel que carimbava a testemunha, ou seja, que correspondia àquela assinatura. Então 7 selos está muito bem guardado. E a gente sabe pela palavra de Deus, ali no livro de Jeremias, quando o profeta tem uma experiência em que Deus diz que ele deve comprar um terreno, e isso está no livro de Jeremias, no capítulo 32, no verso 6 a 15 e o 37. Essa é uma experiência que mostra como é que acontecia, ou seja, o rolo escrito e selado era alguma coisa que mostrava uma aliança, um compromisso de alguém com outra pessoa. O equivalente hoje a um contrato. Não é? Você assina, você vai até o cartório, reconhece firma, e aí sim, você vai registrar no cartório, então esse contrato está valendo. Mas também há uma explicação de que naquele tempo, no tempo de João, havia uma lei romana de que todo testamento ele deveria ser lacrado com 7 selos. E aqui na linguagem apocalíptica e na visão que João tem do céu, ele enxerga isso. Ele enxerga um rolo com 7 selos. Então nessa visão está claro para ele que isso é um testamento. É a explicação que a gente tem nos comentários bíblicos a respeito dessa época. Então a gente pode entender que aquilo que João estava vendo ali no céu correspondia bem, era a vontade de Deus. Mas o interessante é que a Bíblia diz no capítulo 6 de que estava escrito por dentro e por fora. Se está escrito por fora, a gente consegue ler o que está escrito, mas por dentro a gente não consegue. E assim é a palavra de Deus. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então há coisas que estão reveladas na palavra de Deus. Está claro para a gente os evangelhos, está claro para a gente os salmos, os livros históricos e muitos outros textos, porque o Espírito Santo vai trazendo. Mas há coisas que são ocultas, que nós só vamos descobrir se a interferência divina ficar muito clara para nós. E o Espírito Santo nos ajuda em tudo aquilo que o Senhor deseja que enxerguemos, que conheçamos. Então é interessante a visão desse momento, porque João está dentro da abertura dos selos. E a abertura dos selos vai mostrar, como nós já sabemos no estudo de Apocalipse, ele vai mostrar aflições que o povo de Deus passa, porque a iniquidade vem, a salvação em Jesus também, mas a gente sabe que muitas pessoas se desencaminharam, né? E não aceitaram e rejeitaram a palavra de Deus. E elas vão atravessar, e o mundo vai atravessar por tragédias, porque recusam a palavra de Deus. Mas também a gente sabe que vai mostrar consolação. E é isso que o livro de Apocalipse está fazendo. O objetivo dele é consolar esse povo que está agora sem a presença física de Jesus, mas vivendo a palavra
perto ali do ano 100, 95 ao 100 depois de Cristo, e sendo perseguido, passando por muitos momentos em que o governo romano e toda a estrutura persegue os cristãos. E este livro de Apocalipse, ele também corresponde, pode ser confirmado isso, ali lá em Ezequiel 2, de 9 a 10, quando o profeta Ezequiel está falando a respeito das profecias. Ele diz assim: então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Daniel, no mundo antigo também, ele escreve isso na sua palavra. Ele coloca isso em Daniel 12, 4. Ele diz: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Veja que ele aponta situações futuras e que estão em consonância com o Apocalipse, porque a palavra de Deus era assim, ela se confirma, né? Um livro se confirma com o outro, porque é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus que inspira os homens a escrever. Então nós vamos passar agora para o nosso primeiro ponto, os 4 primeiros selos, cavalos e cavaleiros. João então passa por um momento em que ele vai ver a abertura de cada selo, cada um desses 7 selos. E o primeiro selo até o 4º selo são liberações de cavalos coloridos, ou seja, eles tinham uma simbologia. E ali é descrito que há um cavalo branco liberado, que tem um cavaleiro e que ele tem um arco, mas esse arco não tem flecha. Então ele não libera flechas, ele vem com um arco montado num cavalo. Significa que ele é um vencedor, ele já disparou as suas flechas e agora ele entra vitorioso. Mas um cavalo branco, ele tem a simbologia de pureza, ele tem a simbologia de santidade, ele tem a simbologia de vitorioso. Então, a liberação desse cavalo significa a vitória do cavaleiro, ou seja, a vitória do evangelho. Já o segundo selo é liberado um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, que vai do capítulo 6, do verso 3 ao 4, ele apresenta a guerra civil internacional, ou seja, um momento de contenda entre nações. Por quê? Porque nesse cavalo tem um cavaleiro com uma espada, ou seja, ele é belicoso, ele é guerreiro. No terceiro selo é liberado um cavalo preto. Ele também traz um cavaleiro que tem uma balança na mão e ele negocia alimentos de forma corrupta. Isso quer dizer que há fome, um período de fome na terra. Então, nós já vimos o primeiro cavalo branco, o segundo vermelho, o terceiro preto. Já o 4º selo trata-se de um cavalo amarelo, em algumas versões pálido. E ele é do capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. Ele trata da morte, ou seja, do esvaziar. Então ele apresenta praga, espada, fome, peste, todo tipo de destruição. Então seria um tempo em que trataria-se de um período mortal. A liberação desses selos com a simbologia do cavalo é compreendida por João. Então é importante perceber que o que ele está vendo, ele está entendendo. São tempos difíceis na terra. O 5º selo trata-se de mártires, pessoas que sofreram em nome do Evangelho, foram mortos resistindo e não abrindo mão da sua fé, mantendo-se dentro do compromisso com Deus, da confissão de ser um cristão, mas agora eles chegam e estão debaixo do altar. O altar é uma visão clara para João, porque naquela época no templo se fazia sacrifícios. Então,
quando essas pessoas, essas almas viventes, portanto pessoas, estão debaixo do altar do sacrifício, significa que elas morreram e morreram em sacrifício, ou seja, elas foram sacrificadas, elas foram perseguidas e mortas em nome do Evangelho. E Deus entendeu isso como uma oferta. Deus entendeu isso como um sacrifício em nome de Deus. Portanto, eles são muito bem recebidos. Eles recebem uma veste branca de pureza, de vitória, mas eles recebem também uma ordem. É dito para eles que eles devem repousar, porque há clamores de que haja justiça, de que essa injustiça de matar as pessoas que estão ainda defendendo a palavra de Deus não fique impune. Mas é dito para João, na visão, que essas pessoas receberam a ordem de repousar, de aguardar, em algumas versões, de descansar, porque era necessário que se cumprisse um tempo de que outros mártires também morressem, para então Deus fazer justiça pela morte que inadequada desses mártires. Então, como é interessante Deus mostrar que eles teriam repouso, teriam descanso. Veja que eles não estariam abandonados, paralisados. Eles estariam guardados. Essa é uma lição que a gente deve lembrar. Quando a gente passa por injustiça e de alguma forma na nossa vida a gente também acha que tudo parou, que Deus não está vendo, que ninguém está vendo e que não acontece nada. Muitas vezes a gente vê processos, né? Pessoas processadas, encarceradas, por tanto tempo parecem até que estão esquecidas, e a gente deve se lembrar que Deus não dorme e Deus não é injusto. Portanto, é dito aqui que era necessário que se cumprisse um propósito. Quando Deus diz que é preciso esperar, significa que Deus tem um processo histórico sendo observado por Ele. E esse tempo precisa se cumprir. É só a gente se lembrar do livro de Eclesiastes no capítulo 3. Ele fala claramente que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E é uma poesia linda que vai até o verso 10, mostrando os contrastes. Há tempo de aproximar, há tempo de afastar. Agora mesmo a gente está vivendo o tempo da pandemia, né? O tempo do afastar. Há tempo de chorar, de prantear, há tempo de sorrir, há tempo de guerrear, há tempo de paz. Ou seja, esses contrastes fazem parte da vida. Então, inocência é achar que sempre a gente vai encontrar o conforto e só momentos de aparente vitória na nossa vida. A Bíblia diz e Jesus ensinou que no mundo tereis aflições. Portanto, até as coisas ruins, o que parece perda, Deus não dorme, mas Ele tem um propósito, Ele tem um tempo certo. Isso faz com que a gente não viva nem em ansiedade e nem entre em vingança. Mas na visão, havia um povo que clamava e pedia por justiça por esses momentos injustos. Mas Deus não estava indiferente. E a gente pode guardar isso no nosso coração. Tempos de descansar, tempos de repousar, tempos de aguardar, é tempo que Deus tem propósito. Glória a Deus por isso. O 6º selo é aberto. E João tem a oportunidade de ver uma grande perturbação na terra. Ele vê um terremoto que tem como consequência tornar o sol negro, tornar a lua vermelha, ou seja, a claridade da terra se perde. Há uma grande ira de Deus e do Cordeiro, ou seja, de Jesus, sobre a iniquidade da terra. Então ele percebe uma queda das estrelas, que hoje a gente sabe que é a chuva de meteoritos, e o céu se enrolando como um pergaminho. Tudo isso ele enxerga na visão, e os poderosos e os homens em grande aflição na terra. Mas ele também está falando de uma visão em coerência com aquilo que Jesus ensinou. Veja que o que ele enxerga no Apocalipse também confere com o que nós conhecemos de Mateus 24, 29, quando Jesus orienta e se despede de seus discípulos.
Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que o relato é um relato destrutivo, não é agradável essa cena para quem está no meio da confusão, mas diz que é um sinal. Jesus mostra que estas coisas são compatíveis com a sua volta. Então, é o início do momento em que o Cordeiro se apresenta para o juízo final. O interlúdio. No capítulo 7 de Apocalipse, tem um intervalo entre a abertura do 6º selo e a visão que ele vai receber na abertura do 7º selo. Ele percebe então 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, tentando reter uma ventania, uma destruição que poderia acontecer com a força desse sopro do vento. Mas então um anjo se levanta e em alta voz ele fala da ordem de Deus, né? Que não era para que danificasse a terra. Então começam a ser selados o povo de Deus, ou seja, as tribos, todas as tribos de Israel. E aí o texto vai fazer uma listagem mostrando que para cada tribo havia 12.000 selados. Então existem algumas religiões que dizem, então no céu só vai caber 12.000 vezes 12, porque eram 12 tribos de Israel com 12.000, 144.000. Não é literal, porque esse texto não é literal e a gente sabe que o livro inteiro de Apocalipse ele é simbólico. Se ele vem nessa batida mostrando que ele é simbólico, aqui também ele é simbólico. E nós sabemos que hoje a população é muito maior do que 144.000. Então, toda a tribo de Israel significa todo povo de Deus. E o todo povo de Deus é simbólico. É assim como eu digo, mais de 1000 vezes eu já falei com você. Então, essa expressão, mais de 1000 vezes eu já falei com você. O número 1000, ele é simbólico, ele mostra uma completude. Mas 12 também mostra o número das tribos. Então, no mundo judaico, isso era entendido, ou seja, um grupo grande de pessoas que estão sendo agora mencionadas, o povo de Deus completo. E a gente sabe que agora o povo de Deus completo são os judeus convertidos, também a igreja gentílica, aqueles novos cristãos que se converteram ao evangelho. Então, a igreja cristã, para essa época, é composta assim, de judeus, como os apóstolos que se converteram, e de pessoas que se converteram que não eram de Israel. Essas pessoas, então, recebem uma veste branca, elas entram segurando palmas, louvando e adorando ao Senhor, e essas pessoas estão diante de Deus, adorando a Deus. O interessante é que esse livro está sempre mostrando a adoração, como é importante estar diante de Deus com adoração. E algumas vezes a gente passa por tantas situações difíceis e a última coisa que a gente faz é adorar. A gente ora rápido para pedir socorro, a gente lê algumas vezes, principalmente, buscando uma palavra de conforto e negligencia o louvor. Então, como é importante nós lembrarmos que no céu a adoração em todo o tempo está presente, o reconhecimento de Deus está presente. Então, até nas nossas orações de socorro, Senhor, vem aqui me socorrer, não se esqueça, cultive esse bom hábito de estar sempre reconhecendo o que Deus fez por você. Agora, o cálculo, como se pode definir o que significa esses 12 vezes 12 multiplicado por 1000, muitos autores podem apresentar explicações diferentes. Nós devemos lembrar que, como é simbólico, a gente não deve discutir o simbolismo, mas buscar o sentido do simbolismo, o significado do simbolismo. Então, a gente pode observar que a listagem vai mostrar
algumas tribos que estão sendo mencionadas. Você pode estar estranhando que do verso 5 ao verso 8, na listagem que corresponde aos filhos de Jacó, que dão origem a essas tribos, não aparece o nome de Dan. Mas Dan, ele não representa uma tribo que foi fiel a Deus, porque ele se corrompeu lá em 1 Reis 12, e mostra que na época de Jeroboão, ele levantou ídolos, inclusive bezerros, fez com que o povo adorasse a bezerros. Então, se essa relação, se esse texto fala do povo de Deus, que entra no céu, não é? E que é vencedor, que resiste e que é reconhecido por Deus, Dan não vai simbolizar essa fidelidade. Então, aparece na listagem José e seu filho, Manassés. Manassés ocupa esse lugar onde deveria ter Dan, ou seja, mostrando a fidelidade de Deus. Então, veja que o texto é simbólico, porque se ele fosse realmente, concretamente, só no céu 144.000, então deveria ter o nome de Dan aqui, porque Dan é filho. Então, está esclarecido esse item aqui também. A nossa conclusão é que o nosso Deus é o Deus de todas as oportunidades. E nós vimos no capítulo 7 que as pessoas que estão entrando no céu são pessoas que Deus aguardou a entrada dessas pessoas. A nossa lição mostra no capítulo 6 e 7 que o nosso Deus não é Deus de ira descontrolada e que ele simplesmente desiste do mundo. Não. O nosso Deus tem propósito, o nosso Deus tem controle do tempo, o nosso Deus recebe aqueles que vão se converter da mesma forma como aqueles que já conheciam a promessa do Senhor Deus. Ele mostra o seu poder, mostra a adoração e o reconhecimento dele no céu, mas ele também confirma, através do livro de Apocalipse, na visão de João, o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ele descortina aqui que as aflições são as mesmas que Jesus orientou ali no livro de Mateus 24, no livro de Lucas 21 e Marcos 13. Portanto, nós não devemos ter medo quando essas coisas circundarem a nossa vida, quando o mundo inteiro estiver envolvido, porque faz parte da volta de Cristo. Mas a humanidade será guardada em Cristo Jesus, ou seja, para os filhos de Deus, ainda que o seu corpo sofra algum dano, a sua vida com Deus está preservada na eternidade. E a adoração faz parte de todo momento no céu. E me chamou muita atenção quando eu estava estudando essa lição, o modo como é relatado o que acontece no verso 15 ao 17. E eu vou ler para você. João então vê uma grande multidão entrando no céu e é questionado se ele conhece, se ele reconhece quem é essa grande multidão. E é dito aqui no verso 14 que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no santuário para o que está assentado no trono. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de águas da vida. E Deus enxugará os seus olhos com toda lágrima. Essa é uma cena narrada por João de uma forma inesquecível. Apesar da destruição e da tragédia, há o consolo de Deus. Todo o relato do capítulo 6 e do capítulo 7 mostra uma grande tragédia, mas mostra um grande reconhecimento de Deus, uma alegria de Deus em receber aqueles que foram afligidos por se manterem na fidelidade a Deus.
O recado hoje é: mantenha-se fiel a Deus, ainda que a situação seja difícil, porque Deus no céu não está desatento à nossa existência. Que Deus abençoe você, uma boa semana. Vamos orar? Senhor, nós queremos te honrar, te agradecer, porque o Senhor consolou João, a igreja que estava sendo perseguida nesse período, e hoje o Senhor também nos conforta. Sabemos que o Senhor recolhe as nossas lágrimas e que toda dificuldade que passamos, o Senhor não é indiferente. E nós queremos te louvar, porque a tua fidelidade, ela é garantida. O Senhor não apenas nos salva aqui na terra e nos dá dias melhores, mas o Senhor nos garante a paz que já temos aqui eternamente. O Senhor nos garante a intimidade, o Senhor nos garante a felicidade de adorarmos o teu nome, de te vermos face a face, de reconhecermos o teu poder e dele experimentarmos no céu e na terra. Por isso nós queremos te pedir, conforta hoje, consola hoje também aquele aluno que precisa relembrar que o Senhor é Deus, que tem a história sob controle e que no dia final nós não seremos atingidos, nós seremos guardados na eternidade, não seremos desprezados no inferno, mas veremos a tua glória diante de nós. É assim que nós oramos, nós te agradecemos e te pedimos uma ótima semana para cada aluno. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você. Boa semana.